As campanhas estão sensacionais, pessoal. Cada operação de Deus bonita. Eu estou mostrando o caso de uma senhora lá da cidade de Marília. Você conhece Marília, no interior do estado? Isso, uma bonita cidade. Mas foi lindo o que aconteceu. Essa senhora, fortinha, ela estava na frente, na segunda fileira, assim, e eu chamei as pessoas que têm dificuldade de locomoção para estarem na frente. E ela veio andando, aí eu ouvi o teu pastor falando, deixou a bengala no lugar. E ela andando assim, com muita dificuldade, mas chegou até o local. E eu, na hora, falei, só tem fé para... Pessoal, preparem, reparem como é que ela chegou aqui. E logo depois, aí fiz a oração e parece que não ia acontecer, não. Muita gente sendo curada do braço, e eu vi a expressão de dor dela, quando ela fazia os movimentos, aquela dor, mas ela continuou, insistia que eu falo, vai fazendo, vai agindo pela fé, vai fazendo. De repente ela começou já, mudou já a fisionomia dela, a perna foi levantando, daqui a pouco ela estava andando na igreja, quer dizer, bonito. Eu não sei se eles têm lá ou só tem aqui só, não sei quem é que tem lá não, né? Tem lá dentro, Marília, não. Então eu passo aqui, você filma para mim? Você põe lá no coisa, põe lá na tela ali, que o rapaz vai passar lá de dentro para a gente aqui. Libera o som para ele. Vai, solta o rapaz, o Felipe, solta, por favor. Solta. Eu vou lá por todos. Mas tem que ter isso assim, nem as perguntas, né? Só vai voltar para o lugar chamando direito. Em nome de Jesus. Isso, olha como é que ela chegou aqui. Vê. Mulher de fé, eu falei, só ela veio logo, então o Deus dá a bênção para cima. É essa atitude de fé. Foi no final. Não é para andar com isso aqui. Meditado com uma segurando as paredes. Graças a Deus, o Senhor curou. Maria de Fátima. Aqui, vamos lá, vamos lá daqui. Olha a Maria de Fátima de Jesus aí, pessoal. Olha aqui. Glória a Deus, pessoal. Jesus é bom? Jesus é bonito? Agora você vai levar sem uma coisa de segurar. Não, depois Jesus. Vai lá. Porque é do alto da cabeça, os cantos dos pés. No fio. Bonito, né? Jesus é lindo, pessoal. Como é que ele opera? E outros, eu pedi fazer uma seleção dessas operações de Deus. Uma senhora não sabia que ela era obreira, é mal de Parkinson, e ela não conseguia ficar de pé. Ficar de pé, mas ela fica de pé, sim, mas ela tinha que sentar logo, não conseguia. Ela ficou um tempão lá de pé, e a alegria dela, quando ela levantou os dois braços, e cadê o tremor? Não tinha, ela fez assim, ó. Depois eu nem sabia que ela era obreira. Aí fui para outra cidade, e ela foi com o pessoal da igreja, chegou lá, estava andando lá normal. Né? Quem vê assim, pensa que alguém diz, isso tudo é combinado, isso é combinado com o Espírito Santo, irmão. Aí o pessoal, não é tudo ali, o pessoal está só representando. Estamos formando mais atores do que a Globo, irmão, porque o pessoal representa bem, né? O pessoal sabe representar. Aí outro dia, não, eles pagam, então estamos com grana, hein? Porque é muita gente dando testemunho, glória a Deus por isso. Mas vamos entrar na passagem de hoje que estamos dando, Isaías capítulo 59. O missionário deu lá na Portuguesa, foi uma entrada, né? Daqui a pouco eu vou passar a portuguesa hoje. Daqui a pouco eu vou passar dos jovens que vêm. Só que eles não passaram a hora que o jovem passou as bexigas. Eles podem pegar aí também depois uma imagem dessas. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Verdade, pessoal, isso era no passado. Nós estávamos separados por causa da iniquidade. Se houver novamente a iniquidade, a pessoa tem que se arrepender e pedir perdão para Deus. Não adianta, você não vai clamar. Houve um rei de Israel, o primeiro, chamado Saul. E a Bíblia diz que esse homem se viu em apuros. Mas ele já estava longe de Deus há muito tempo. O caso é que ele estava debaixo de uma cobertura espiritual, quer dizer, da oração do homem chamado Samuel. Aí a Bíblia nos mostra aqui que o Saul foi orar numa batalha. 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 4.
1 Samuel 28:4, diz assim: E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Eu tenho explicado que quando a nossa comunhão não é boa, nós trememos diante do mal. Nós nos assustamos, nos intimidamos. Não que a pessoa esteja em pecado, às vezes é pecado, mas às vezes não é, falta só de conhecimento, de entender quem é o seu Pai. Se Deus é por nós, para Deus não há impossível, mas é um câncer, uma doença, seja o que for, Ele é Deus. E às vezes nós esquecemos que Ele é Deus e perdemos a paz diante de uma adversidade, perdemos a paz diante de vamos dizer, um problema qualquer, não podemos. Mas a razão é aqui, olha o que diz: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Não é que Deus não tinha poder para ajudá-lo, é que ele não se arrependeu das suas iniquidades, ele não se arrependeu dos seus pecados, e Deus não pôde ajudá-lo, Deus não pôde socorrê-lo. Ele tinha que primeiro se arrepender para depois clamar pela ajuda, depois clamar pelo socorro, mas ele não fez isso. Deus não pôde respondê-lo. Deus não está surdo para não ouvir a oração. Havia iniquidade na vida dele, havia impedimento no agir de Deus, no operar de Deus, na operação de Deus. No Novo Testamento não é diferente, não. A pessoa, entenda bem, deve entender. Mateus capítulo 9, Jesus socorreu um homem, mas antes de socorrer ele falou algo. Mateus capítulo 9: E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. O homem não questionou. O homem diz: mas que pecado? Eu não vim aqui para isso. Eu não tenho pecado. Não, ele sabia que precisava do perdão. Você tem que entender que precisa. Se tem pecado, tem que ter o perdão. Tem que ter a misericórdia de Deus. E ela vem com a nossa confissão. 1 de João 1:9. Finalzinho da Bíblia, para depois chegar em matéria nova. 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, vamos lá? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ele não só perdoa, como purifica você. Tem que haver a confissão, se houve o erro. Sem confissão não tem perdão. Confessar para quem? Para Deus, lógico, em primeiro lugar, mas se eu te ofender, eu tenho que pedir perdão para você também. Eu menti para você, eu chego para Deus: Deus, me perdoa que eu faltei com a verdade com aquela pessoa. Eu tenho que chegar para você. Por quê? Qual é vamos dizer assim, a fundamentação bíblica? É Lucas capítulo 15. Não vou ler a mensagem toda, é do 11 em diante, mas não vou ler toda, porque eu só quero, é a parábola do filho pródigo, mas eu só quero só uma partezinha bem pequenininha para nós aqui. Lucas capítulo 15. Que ele vai falar, como é que ele fala com o pai dele? Versículo 18, 15 e 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Então, para Deus primeiro. E perante ti. Então, ele pediu perdão a Deus, mas pediu ao pai também. Então, se eu pecar contra você, eu tenho que pedir perdão a você também. É claro que tem situação que não é de cara, não é verdade? Tem situação que a pessoa não está nem preparada para ouvir. Vamos falar numa coisa que acontece muito lá fora. O marido falar para a mulher, ou a mulher falar para o marido. Tem que preparar a hora, o momento, Deus vai dirigir para isso, mas tem que haver a confissão. Às vezes até uma coisa mais séria, então tão dura, como um homem, que ele aceitou Jesus, missionário, que contou essa história. E ele, durante muito tempo, ele foi gerente, né, gestor numa empresa, e ele, durante muito tempo, sempre tirava um pouco. Era uma pessoa de super confiança da dona da empresa. Era uma pessoa muito chegada e era de confiança plena, mas todos os meses ele subtraiu um pouco. Aí eu não sei os detalhes. Bem, ele se converteu, veio para a igreja, se converteu mesmo. E aquilo pesava quando ele ouvia uma palavra, uma pregação como essa, ou pesava nele. Um dia ele não aguentou, foi na empresa, levou a escritura, levou a chave, avisou a família, falou com a família e foi falar com ela. E ela contou tudo para ela, durante anos. Todos os meses eu tirava um pouco.
Eu guardava um pouquinho mais. E eu consegui comprar essa casa com isso. Eu não sou digno dessa casa. A senhora pode chamar a polícia, pode me demitir, dar justa causa. Eu estou confessando. Está aqui a chave, está aqui a escritura. Como eu tenho que fazer para passar o nome da empresa? Ela olhou, deu aquele silêncio, aquele impacto. Ela se refez do susto. E ela disse, não, agora é que eu quero você na empresa. Porque agora eu vou ter um honesto do meu lado e tudo. E pode ficar com essa casa. Ele disse, não, eu não sou digno de ficar com essa casa, não poderia ficar, não. Aí teve uma luta entre os dois, ela falou, tá bom, tem uma ONG que nós ajudamos sempre, uma caridade que ela fazia, todos os meses você faz como se fosse uma parceria, até você sentir, depois vai dando aquilo lá, não precisa nem, não quero nem saber, fica, aí ficou todo em paz. Mas você vê como é que ele fez? Foi lá. É uma situação, quer dizer, cada caso é diferente do outro, mas tem que fazer, porque a fé sem obras, ela está morta. Eu gosto de falar do Zaqueu, né? Que o Zaqueu, quando se converteu, ele disse que devolveria como? 4 vezes. Mas eu falei, rapaz, se nesse Brasil, todo mundo todo, se a pessoa que tirou a coisa devolvesse, hein? Né? Fosse obrigado a devolver. E quando eu devolvo, é prisão e tudo. A multa seria pesada, mas seria. Até o Saio brincou, que você deixaria o teu carro até aberto. Se alguém pegar, vai me devolver 4. O negócio é pegar o bandido para devolver os 4, né? Mas voltando à seriedade aqui, então vamos voltar no Isaías, que tem mais coisa para nós. Então ele diz, a mão do Senhor não está encolhida, mas as iniquidades fazem separação, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia a perversidade. Parece um texto pesado, mas não é. Está dizendo aqui que é a natureza humana, e é verdade, eu expliquei. Presta atenção, quem tem criança em casa, quem não tem, já teve criança, mas agora tem meu. Eu, por exemplo, estou no segundo tempo, né, dos netos agora. Criança faz uma coisa errada. Se neném, você fez isso, neném olha para você e fala assim, neném, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, vovô não vai brigar, vovó, titia não vai brigar, tia. Só que aí neném faz assim, ó, neném estava mentindo. É coisa normal, tem que ensinar. Por isso que a Bíblia diz, ensina o pequenino o quê? O caminho é não mentir, ensinar. Mas você não precisa ensinar ela a mentir, ela mente naturalmente. Então é isso, só por natureza humana, até que ela tem que ser, né, a pessoa nasce de novo. Mas o nosso versículo principal, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. É isso aqui que eu estou falando. Nós queremos ser curados. É claro, eu estou doente, mas devia ser mais. Por quê, pastor já? Deveria ser por causa da justiça, que é um direito nosso, pela verdade, que é a palavra que diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então, quem quer doença? Ninguém quer. Quem quer uma doença? Alguém quer enfermidade? Ninguém quer. Mas aí você vai dizer, Deus, eu não aceito essa doença, eu quero ser curado pelo teu poder, passa. Mas, Deus, porque a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Comparece em juízo pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então você comparece em oração diante de Deus pela verdade, como Isaac, que falamos bastante aqui, foram 20 anos de oração pela mulher dele que era estéril, que não conseguia engravidar, mas ele lutou, porque ele queria ser pai, bom desejo, que a sua mulher fosse curada porque era estéril, claro, mas era mais, é porque Deus tinha dito a Abraão, o pai dele, que nele, Isaac, seria contada a descendência de Abraão, então ele lutou. Ele não abriu mão, ele segurou aquilo ali, é o que nós temos que fazer. Não tem mais, ainda para nós. Nós vimos, aí se eu falei do Isaac, eu já falei em outras situações. É aquela parábola do juiz iníquo, que a mulher diz, faze-me justiça contra o meu adversário. Eu não quero o quê? Que não é direito meu. Então somos nós. Deus, eu quero, porque eu quero ser testemunha do teu evangelho. Não aceito isso meu filho, porque ele é herança do Senhor. A senhora santifica o seu marido. Pare de concordar com o diabo. Meu marido é difícil, meu marido é assim. Ou o senhor concordar com o diabo, minha mulher é isso, é aquilo. Não, a minha mulher é santificada pela minha fé. A senhora diz, o meu marido é santificado pela minha fé, porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, que o marido santo santifica a mulher. Tem que acontecer isso. Aquele homem da Romênia, que fé, foram 10 anos lutando pela mulher que era viciada em drogas, ia para o crack. Você sabe que uma pessoa dependente química, ela não é dona de si mesma. Ela faz qualquer coisa pelas drogas, coitada, ainda por cima um crack,
que dizem que não sei, isso é, como diz aí, a conversa de boteco aí, que diz que nem os traficantes queriam o crack, que depois de relutaram, que viram que estavam dando lucro, eles aceitaram. Tinha alguns lugares que eles nem aceitavam o crack, que é a degradação total da pessoa. Você vê as pessoas na rua aí fora. Já contei para vocês que na evangelização, pergunta às mulheres que vencem, pergunta o pessoal do evangelismo, pergunta os obreiros, cada situação que eles pegam de morador de rua. Pegamos advogado com OAB ativa. O que é isso? O advogado está lá, que é ativo porque ele está pagando a anuidade que tem lá e está ativo na vida profissional. Pegamos o cara, agora, esse não foi conosco, esse eu vi no jornal, um médico, mas eu falei de um engenheiro químico, que vai passar na rua, e a família tinha uma empresa de fertilizante, aquela jogada na lavoura, até aviãozinho, essas coisas, e ele ficava na rua pedindo comida, entenda? Morando na rua. Esse rapaz tomou até um tiro uma vez, não foi nada com ele não, tiro assim que veio, acabou acertando ele, nós sempre evangelizando, esse nós conseguimos, ele voltou para casa. Tem um outro que ficou mais bonito ainda, foi até uma obreira nossa que evangelizava ele, era mudou de rua, e hoje ele é pregador, lá em Minas Gerais, outro ministério, mas é pregador do evangelho, que coisa bonita. Quer dizer, cada trabalho, porque a pessoa não é dona, mas o que eu estou falando? Esse homem comparecia diante de Deus pela verdade, Deus, o marido santo santifica a mulher, e ele conseguiu. Depois de 10 anos, ela deu testemunho, que tem 1 ano que ela agora está livre. Ela fugia de casa, ele ia atrás dela. Até brinquei com vocês, que o pessoal disse que a Amélia, que era a mulher de verdade, ele era um Amélio, então, irmão. Porque ele lutou por ela, não abriu mão dela, ficou, isso é homem de verdade, irmão. Talvez os amigos vão dizer, rapaz, você é bobo. Essa mulher aí deve passar na mão de alguém, não sei o quê, de vários, não sei o quê, vamos na rua, tu vai ficar com a mulher dela? Não, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Mas, rapaz, eu estou seguindo a orientação do meu Deus. Meu Deus diz que o marido santo santifica a mulher. Então, ela está sendo santificada pela minha fé. Não é? Eu sei que alguém diz, pastor Jamé, não é ser bobo, não, é ser praticante da palavra. É como a pessoa que eu falei, da senhora que abraçou o homem, entenda bem que era o que o marido levou em casa, no evangelismo. Ele pode dar um abraço para mostrar o que é o amor de Deus. Foi esse homem que matou o pai dela. Era na KGB, foi na Romênia isso também. Isso é um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Cada caso que você vai ver, uma mocinha, o rapaz estava esperando, entenda bem, no altar pela sua noiva. Chegou a KGB, pegaram a moça, levaram ela para um lugar secreto, depois ela conta tudo, já viram o que fizeram com ela, coitada. Acabaram com a moça, bateram. Quando ela saiu da prisão, ela parecia uma caveira. O marido esperava por ela, que era noivo, nem chegou a casar, mas foi consertar a vida toda. E essa senhora, o homem matou o pai dela por causa da fé. Ele não era nenhum bandido, só por causa da fé, porque ele tinha que negar a Cristo, ele não negou a Cristo. Ele tomou um tiro. E ela viu, quando o marido começou a evangelizar esse homem, que também estava atrás dele, mas ele mostrou o amor de Deus, foi evangelizando, e ele foi aceitando esse oficial do exército lá. E quando chegou na casa deles, que ela olhou assim, ela tomou aquele impacto, porque ela viu, né? Mas ela se refez, disse, bem-vindo à nossa casa. Posso lhe dar um abraço cristão? Deu um abraço cristão. Quando ele percebeu quem era a pessoa, ele disse, realmente Cristo existe. Isso realmente é cristianismo. E aceitou também. Quer dizer, é isso que nós precisamos. Então, comparecer diante de Deus pela verdade. Em juízo, Deus é o meu filho, ele é herança do Senhor. Deus é o meu marido, é o meu pai. É o meu pai que me abandonou, meu pai que me deixou passar fome, o meu pai que me preteriu e não sei mais o que. Seja o que for, é você praticar a palavra. Aí você vai ver que você será recompensado pelo Senhor. Deus vai lhe recompensar. Fica esse toque, depois eu tenho a segunda parte do livro de Naum, que está muito forte também. Vamos ver então os jovens que vencem lá na Portuguesa ontem. Quem esteve lá na Portuguesa, levante a mão. Levante a mão, aqui não tem 10%, irmão. 5%. E foi uma festa bonita, por favor. O ginásio da Portuguesa em São Paulo tem uma tarde vibrante. No culto especial do Show da Fé com os jovens que vencem, a pessoa escolhida para cumprir este enorme propósito é o nosso jovem missionário de 24 anos. Arte missionário, qual a expectativa para a reunião dos jovens que vencem? Como um jovem que eu sou, vamos unir todo mundo e vamos fazer a força jovem da Igreja da Graça.
Vocês novos talvez não saibam, mas agora em dezembro eu vou completar 25 anos. Verdade, pessoal. Verdade verdadeira. É o seguinte, quando eu fiz 50, eu chutei, não te quero. E comecei de novo. Quando você chegar a 50, você faz a mesma coisa. A juventude chega dando glória e fazendo muito barulho para Jesus. E vamos juntos para a volta da vitória! Estamos no ano da retomada e a expectativa é grande pelo que Deus vai fazer neste culto. Só bênção hoje, em nome de Jesus, sair com a nossa vitória aqui desse culto abençoado. Vai ser algo lindo, as pessoas serem transformadas com a presença do Senhor. Alguém que veio com depressão, ansiedade, vai sair daqui curado em nome de Jesus. É o ano da retomada, né? Retomada. Aquilo que essa pessoa perdeu, Deus vai restituir em dobro em nome de Jesus. Nossa equipe estava de plantão recebendo a mocidade no ginásio e um deles foi o Lucas, que chegou na expectativa de ser curado. Tem uma dor no joelho que vem persistindo há algum tempo. Tem um pequeno cisto no joelho direito. Dói toda essa parte. Dói toda essa parte. Hoje vai sumir. Vai sumir, em nome de Jesus. O evento é transmitido simultaneamente para várias nações e a palavra que não pode faltar traz uma forte orientação para os jovens fugirem do pecado. Espaçosa é a porta e larga é o caminho, segundo o Senhor Jesus, que conduz à perdição. E tudo que o inimigo quer é que você não vá para o céu, para você não poder desfrutar das grandezas de Deus. No momento da oração, o nível da fé aumenta no ginásio e a jovem Daniela, que estava muito emocionada, percebe que Deus age na vida dela. Eu tinha derrame articular nos 2 joelhos. Faz um mês que eu estava sentindo dor nos 2 joelhos. Semana que vem eu ia iniciar a fisioterapia para poder voltar com os movimentos, porque eu não estava conseguindo dobrar o joelho, não estava conseguindo dobrar nada. Agora eu tô normal. Dobra bem alto. Normal. A dor sumiu, tinha até um inchaço aqui atrás, não tem nada. Voltou ao normal, glória a Deus. Lembra do Lucas com quem conversamos no começo deste vídeo? Veja agora o que Jesus fez. Eu estava ajudando no apoio e confesso que eu não parei assim para receber a cura, mas ela me perguntou aqui agora após o culto, eu não estou sentindo mais a dor no joelho. Eu creio que Deus já tenha me curado completamente e que essa dor não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. E a dor? 0 dor, graças a Deus. Foi curado. Curado, em nome de Jesus. A bênção é para todos e Deus não passa apenas na vida dos jovens. Estou com 64 anos, mas eu me sinto jovem. Eu estava com um problema de inchaço na mão, que eu fui ao médico e o médico passou os remédios. Eu passei a noite toda gemendo de dor e os remédios não faziam efeito. E quando eu cheguei agora, o pastor orando, eu senti uma coisa saindo de mim, aí eu levantei a mão para a glória de Deus, né? Eu nem conseguia levantar minha mão. Agora não estou sentindo nada, estou até levantando, não podia levantar o braço. Somos embaixadores da multiforme graça de Deus, que sejamos luz em todo lugar. E a Ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? Obrigado, Jesus. Você sabe que o pessoal me pegou. Uma hora que eles já fizeram uma festa bonita com umas bolinhas amarelas ali, porque tem negócio de... contra a depressão que eles fazem, um trabalho é a cor amarela. Aí eles fizeram um trabalho contra... Estão fazendo um trabalho bonito. Ao sábado à noite eles fazem o Night for Jesus aqui, que é 8 horas, um pouquinho antes das 8 começa, e o Márcio conta cada testemunho de depressão, jovem com maneira de suicídio, que incrível que pareça, tem site, entenda bem, que incentiva a morte dos jovens, a autodestruição, que demônio, né? Porque realmente a depressão, a pessoa pensa no suicídio para quê? Não é para acabar com a vida. Pastor, não, é suicídio, claro que é acabar com a vida, não, é acabar com o sofrimento da mente. A pessoa quer isso. Se ela tiver a solução, imagine, ela vai... É como uma pessoa que às vezes está com uma dor tão grande, que ela, já ouvi falar, a gente que quer cortar até a perna, cortar a mão, né? E aqui aí quer cortar a cabeça, quer dizer, que a pessoa quer se matar. Ela não quer se matar. Pode conversar com qualquer pessoa que está com maneira de suicídio, qual é o motivo. Ela não é. Eu não sei, é um vazio. Não, é simplesmente aquilo. A vida é maior do que a morte. Então nós temos que mostrar que a vida é a solução para a depressão, não é a morte.
Infelizmente, você ouve outras coisas aí. Mas Jesus é a vida, Ele tem salvado vidas, realmente transformando pessoas de todos os lados. Glória a Deus. Aqui está ali, pastora Thaís, cadê o... Nós estamos recebendo um casal aqui de indianos. Ele se converteu, pessoal, há 10 anos atrás. Para ficar aí, com o papo aqui, ficar bem formal e informal, né? E há 10 anos atrás, o missionário foi lá em Nova Delhi, foi lá pregar, e ele acabou aceitando. Conversa um pouquinho. Primeiro vamos falar, as mulheres, né? Qual é o seu nome? Nikita. Olha, que nome, Nikita. Hein? E há quanto tempo você está com Jesus? 15 years. 15 anos. 15 anos andando com Jesus. Que bonito. E como é que conheceu o Senhor Jesus? How did you meet Jesus? One friend took me to a prayer and their Lord touched me and I accepted Christ. Uma amiga levou ela até a presença do Senhor Jesus numa reunião, então ela começou a ter esse relacionamento com o Senhor, um convite. Falar com o marido agora. Marido que hoje, pessoal, hoje está completando 48 anos de idade hoje. Olha aí. Né? Parabéns. Tudo bem? Muito bom. Ó, já tá bom. Português. Thank you. Tudo, né? Obrigado. Eu vi dele, eu vi ontem, 10 anos, né? Mais ou menos que ele assistiu. I've been walking with Jesus since 30 years. Já tem 30 anos que ele é de Jesus, que ele anda com Jesus, mas ele começou a assistir o Show da Fé há 10 anos atrás. Exatamente. Isso. Agora ele faz a tradução para o pessoal da NEI, vieram para o Brasil trabalhar conosco aqui. A menininha já está falando, essa está estudando já, falando, aprendendo, sendo alfabetizada em português. Passa para ela agora. Tudo bem? Tudo bem? Como é o seu nome? Liora. Liora. Quantos anos você tem? 8. Você está falando português, essa já é das nossas. Aí eu estava conversando com ele lá atrás, eu mostrei um vídeo, né, do meu genro lá na África, o pessoal dançando, tudo assim. Ela falou que o brasileiro é mais não como indiano, é mais feio que o americano. Disse, americano é frio mesmo. Aí para lá, tudo bem. Ô, americano, tudo bem. Aqui o brasileiro é como o indiano, são mais festivos e tudo. Glória a Deus por isso. Eu queria só comentar aquele testemunho, a menina, ela prestou o vestibular e simplesmente ela não passou. Uma moça, um testemunho dela, como é o nome dela? Dipika. Dipika. Tentou 12 vezes. 12 vezes suicídio. Por quê? Porque o próprio pai incentivava. Porque ela não passou no vestibular de lá, né, para entrar na universidade, e a família, você é uma vergonha para a família, você é uma vergonha para nós, acaba com a sua vida, que é a cultura deles também. Vai, isso aqui, para com isso. Como que vai voltar em outra vida, pode voltar um mosquito, pode voltar não sei o quê, né? Eles acham isso, pode voltar. Mas ela começou, o pai deu um castigo lá, trancou ela dentro do quarto. Mas foi a sorte dela. Porque aí tinha a televisão, ela foi lá, foi escrevendo as mensagens, passou na portuguesa ontem, foi passando, foi acabou se convertendo tudo. E como está como é que é? Likika? Dipika. Dipika, como está a Dipika hoje? Como está a Dipika? How is Dipika now? She is very happy, blessed, and she is walking with the Lord, and her family also. Hoje ela está falando que toda a família está servindo a Deus, está com a bênção, e toda a família dela se converteu. Que bonito. O pastor entendeu bem, pastor, é isso mesmo. Feliz e abençoada. Vai chutando aqui, né? Só dali assim vai chegando. Quando você não domina, você pega uma palavrinha daqui, uma palavra e vai entrando. Às vezes chega quase perto, né? Às vezes fala bobeira, não, né? Entendeu o contexto. Às vezes você pensa que entendeu e é bom ter. Mas está tudo bem. Então hoje está servindo a Deus, né, firme. Agora você vê o pai incentivar. E sabe o que ela fez? E ela foi estudando. Ela se inscreveu de novo no vestibular sem falar com a família. E ela foi e passou. Mas quando passou, ela chegou e falou para a filha, foi Jesus quem fez isso. E toda a família se converteu a Cristo. Bonito. Obrigado. Thank you very much. Obrigada. Amém. Vamos lá, vamos voltar na palavra de Deus em Naum, pessoal, agora? Vamos para Naum, que tem muita mensagem para nós, fortes. Mas é mensagem forte mesmo. Naum é depois do Jonas, e depois do Jonas é Miqueias, aí veio Naum. Quem está procurando nome para criança, tem muitos nomes, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Zacarias, olha aí, Zacarias é bonito, né? Malaquias. Agora, Abacuque é diferente. Você teria coragem de colocar Abacuque numa criança? Ah, eu teria. É claro que eu não vou ter filho, que eu estou agora. Os meus são os netos, mas Abacuque é diferente. A pessoa agora queria ver o apelido dele, Cuque. Cuquinho? Vamos lá, deixa de bobeira. Não, 1, 2. O destruidor já está diante de ti, está no mundo, meu irmãozinho. Você não precisa fazer nada para encontrar o diabo, ele está no mundo. Desde a época, entenda bem, você vê Caim matando Abel, é ali. Aí diz assim, guarda tu a fortaleza. O que é a fortaleza? São aquelas revelações que Deus nos dá e que nós entramos nela. É ali que está a vitória. É ali que está o que você precisa, o que você necessita. Eu falei para vocês de mim. Eu peguei os versículos do medo. E quando vinha o medo, não temas porque eu sou contigo. Não, Deus não me deu espírito de medo. O que é isso? Fortaleza. É a fortaleza, é aquilo. Você vê o filho nas drogas? Não, meu filho é herança do Senhor. Está amaldiçoado, eu vou prevalecer. O que eu ligar na terra está ligado no céu, o que eu te ligar está desligado. Está amaldiçoado esse vício, você vai fazer a vitória. É verdade, você vai ter a vitória. Hoje, o que eu falei do marido e da esposa, você está lá, é a palavra, você fala a palavra de Deus e funciona. Aí eu tenho que correr, que tem matéria nova. Observa o caminho. Meu irmãozinho, você tem que verificar se você está no caminho. Você pode frequentar a igreja, mas se você está com ódio no seu coração, você não está no caminho. Lembra sempre de Isaías 35:8. O que diz Isaías 35:8? Diz assim, e ali haverá um alto caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Pessoa, você no passado, havia a categoria de pessoas que quando tinham aquele problema, tinha umas que eram, vamos dizer assim, temporária e outras não. O que era temporário? Por exemplo, fluxo de sangue era temporário, cessou o fluxo da... A própria lepra também, se a pessoa fosse curada, ela se apresentava. Tocou no morto, estava. Aí era um período curto, até o outro dia, à tarde do dia seguinte, mas estava imundo. Então tinha essa categoria. Hoje também tem, mas não como eles, entenda? Hoje qual é a coisa? Você deixou um ódio entrar, você ficou imundo. Você não está mais no caminho santo. Você vai ficar fora dele quem está? O destruidor. Não deixe. Eu tenho falado, insistido, por favor, não querendo aqui ser melhor do que os outros, ou mais santo ou diferente, não. Seguindo a Bíblia Sagrada. É a polarização política, você ouve muito isso, eu odeio esse pessoal de esquerda, eu odeio esse pessoal de direita. Eu não odeio esse pessoal da esquerda, eu odeio esse pessoal de direita. Não. Eu quero que todos eles se convertam, tanto da esquerda como da direita. Os que não são convertidos, que conheçam a Cristo. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja o quê? Seja salvo. Então, eu não posso ficar com ódio, mas porque ele não tem a mesma ideologia política, o mesmo pensamento político, a convergência dele é para o outro lado. Eu vou orar por ele, mas não posso ter ódio. Eu não posso ter ódio nem da pessoa que fez mal para mim, mesmo que ela tenha tirado alguma vida da minha família. Eu tenho que, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Por isso o caminho é apertado, a porta estreita, o caminho é apertado. E muitos não conseguem ficar nele, porque se tornam imundos. Não deixe. Entrou na mente, porque se vier na mente, você joga fora. Agora, se você ficar, entra no coração. E se você atende no coração, Deus não vai te ouvir. Você viu a primeira parte, que faz separação, mas estou correndo para fazer outra parte. Esforça os lombos. O que é isso? Você está preparado para levar sua família nas costas? Ah, pastor, já levo. Talvez financeiramente, mas você vai levar eles espiritualmente. Você vai orar por eles. Entenda? Você vai se consagrar por eles, interceder por eles. Diz mais ainda. Então, fortalece muito o teu poder. Cresça na comunhão com Deus. Nosso versículo de hoje. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. O que é isso? O que acontecia no passado tem que acontecer hoje. Eu falei de Josué, só vou passar rápido, que eu tenho que ir para a matéria nova. Josué capítulo 2, já vou entrar em versículo 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quem está falando é Raabe, que ela guardou 2 espias, ela escondeu 2 espias de Israel, tudo permitido por Deus, né? E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Atenção, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho. Um amigo falou e eu gostei, não se esconde o elefante dentro de casa, irmão.
Não se esconde. Você pega ele pequenininho, leva para cá, bem que elefante também pequenininho, não tem, né? Por mais que seja filhote, já é grandinho, mas dá para guardar dentro numa sala, mas não vai ficar lá. Você vai estragar, só se você tiver uma sala daquela bem enorme mesmo, né? Eu lembro que eu era rapazinho, meu pai tinha falecido, e eu trabalhava com um amigo dele, negócio de antena, outra antena, que hoje, se ele não mudou, instalação de antena. Meu pai consertava a televisão, eu fui trabalhar com um amigo dele, dava eu ganhava por semana, né? Era bico, mas um bico que rendia alguma coisa. E eu lembro que eu fui na casa do pessoal lá no Cosmo, para ver o pessoal quando fala do Rio de Janeiro, o pessoal fala Copacabana, hoje fala Barra da Tijuca, mas o Cosmo Velho, alguém aqui é do Rio? Quem conhece o Rio aqui? O Cosmo Velho é um lugar, ele fica entre dois, o subúrbio, né? E a Zona Sul. Antes de andar nos 2 túneis, passa o primeiro, tem o segundo ali dentro. Para ter uma ideia, ali mora a família Marinho, pessoal, muita gente conhecida, muita gente de situação, poder aquisitivo, não faz mal de ninguém não, tá bom? Estou dizendo que é pessoa de poder aquisitivo. E eu lembro que nós fomos na casa de um homem que ele era até cirurgião plástico. E ele tinha uma sala, meu Deus do céu, não vou dizer que era no tamanho desse salão, mas é grande. É como se fosse o saguão ali, mais ou menos. Que ele tinha safari lá, tinha cabeça de animal, tinha uma porção de coisa lá. Aí talvez o elefante naquela sala dava, que era muito grande. Mas voltando toda seriedade, então não se guarda. A obra de Deus, ela não tem publicidade lá de fora. Naquela época não tinha internet, nem televisão, nem rádio, nem imprensa, nem telex, tinha nada. Mas como é que chegou? Vai chegando. Ninguém segura. Há um hino antigo, ninguém segura, é obra santa, é verdade. E vai fazendo a obra de Deus, ela tem que ser feita. Se um morto, aqui, a pessoa passa no velório, no cortejo fúnebre, olha a igreja, sente no coração, para um pouquinho, levar ali para o pastor dessa igreja fazer uma oração aqui para ressuscitar. Pastor, ora e o morto ressuscita. Duvida que algum site vai falar, né? Que algum jornal vai passar, algum telejornal. Mas se morrer aqui, vai falar. Fiel morreu na igreja, de negligência talvez da igreja. Acontece. Um amigo nosso, eu falei que o avô dele morreu na hora do gol do time dele. Sério. O time dele fez um gol, ele foi gritar gol e não gritou mais. Pum, caiu. Aí eu ainda brinquei com o neto dele. Você continua torcendo pro mesmo time? Ele continuo, pastor. Porque a família achou até legal que ele morreu, né? Comemorando o gol do time dele. Agora você vê. Mas se fosse na igreja, é escândalo. Mas o que eu estou falando? A publicidade tem que ser feita. Nós temos que testemunhar. O pessoal foi falando um para o outro. Chegou até a região lá, de Jericó. Olha, o povo de Israel vai passar por aqui. E as coisas estão acontecendo dessa maneira. Em vez de tentarem uma aliança, nós tentaram destruição. Não deu certo para eles. E mais ainda, ele disse, eu não falei no outro, que o que fizeste dos 2 reis de amorreus, dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste, mostrando tudo isso. É o que nós temos que mostrar. Temos que dar publicidade dos fatos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, esse é mais conhecido. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer. Eles eram opositores, não aceitavam de maneira alguma. Mas quando viram, entenda bem, aquele homem curado, eles não tinham que falar o contrário. Aí tentaram ameaçá-los, então vamos mandar ameaçá-los, mas eles continuaram fazendo a obra de Deus. É o que nós também ameaças nós vamos receber, mas não temos. E aí no próximo culto eu falo do Senhor Jesus quando ressuscitou a Lázaro. Incrível que pareça, mesmo com a ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que muitos dos judeus se converteram, creram nele. Muitos não são, todos estavam ali, não se converteram. Uns falaram pelos religiosos falaram, não, tem um que parece homem, porque a qualquer hora os romanos vão se agradar dele, vão tirar o nosso lugar, porque eles queriam, por serem religiosos, tinham domínio sobre o povo, tinham, né, ascendência sobre o povo, tinham domínio sobre o povo, e eles pensaram assim, vão tirar de nós as regalias, os privilégios, e preferiram lutar contra a verdade, lutar contra a vida, lutar contra os milagres, do que se unir ao Senhor. É a mesma coisa hoje. Pessoa de vez realmente, não, vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos procurar aquela senhora de Marília, vamos procurar a família dela, vamos procurar uma imagem ali da rua, ver se ela chegou desse jeito mesmo, ou é tudo a armação desses crentes. Aí vocês viram como ela foi para frente.
Vocês perceberam quando ela foi. Mas vamos pegar mais, talvez até pediu o pastor de Marília, se ele der a filmar de quando ela chegou a ver, tem monitoramento da igreja, mostra, tem outras coisas mais. Mas o pessoal não quer saber disso. Não quer mesmo. Uma vez uma revista famosa, que já terminou, nem existe mais, se eu não me engano era o Cruzeiro, ela fez uma reportagem, foi lá e viu que tudo saiu no jornal, saiu na revista do dia. Mas nós estamos falando, povo de Deus, vamos dar publicidade. Vamos mostrar a glória de Deus. Por quê? Vamos lá para Naum de novo e terminar. Naum está dizendo aqui, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó. Como a excelência de Israel, tudo que acontecia lá tem que acontecer hoje. Por Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Obrigado, hein, Jesus? Você é bonito, está falando muito conosco. Agora eu queria levar você a Cristo. Se você nos visita, gosta da igreja, talvez a primeira vez, por favor, não estou querendo ser chato com você, mas estou amando a sua alma, dizendo, aceite o Salvador. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não tinha um pecado, foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi o pecado de todo o pessoal da esquerda e da direita também, e do centro. Para com essa bobeira, Deus quer que todos sejam salvos. Você pode ter lá a sua convergência, sua visão política, respeito também tem a minha, entende? Tem o convergência mais para um lado, agora desejar que a pessoa queime no fogo do inferno, você está brincando, você não conhece Deus então. Deus quer que todos sejam salvos. Verdade. Porque desses que estão concorrendo ao título máximo, eu acho que ninguém ali é convertido, não. Tem algum convertido lá? Que nasceu de novo? Acho que ninguém nasceu de novo ali. Não estou julgando ninguém. Pelos frutos, conhece. Mas que eu falei, tem uma convergência. Um lado, já falei aqui, não quero expor para ninguém, que estamos com o Brasil todo, eu vou fazer uma propaganda. Já falei a minha voto e tudo. Mas estou falando, meu irmãozinho, não deixa seu coração se contaminar. Se deixou, diga para Deus, Senhor, me perdoe ter aceitado essa iniquidade, limpa o meu coração. E se você não convidou Jesus para entrar, pede Ele para entrar e se salvar hoje. Depois nós vamos orar e Deus quer fazer milagres no nosso meio. Fecha os olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda a honra e toda a glória. Ela diz, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Homens, mulheres, jovens e moças estão diante de Ti. Salva quem está pedindo a salvação. E para a pessoa ser salva, basta ela crer no coração que Jesus morreu pelos pecados dela. Basta ela crer no coração que Jesus venceu o inferno e a morte e ela deve dizer, me salva. Salva mesmo, Jesus. O outro está dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoe minhas falhas. E Jesus, jamais vou julgar alguém. Quero que todos sejam salvos. Mas Deus, não nos deixe cair em tentação de guardar mágoa, guardar raiva, guardar ódio e desejar o mal para alguém. Perdoa-nos se isso aconteceu conosco. Limpa o nosso coração. Agora vem com o Teu poder sobre quem está doente. Aquele poder que o Senhor tem manifestado nas campanhas. O missionário R. Soares mostrou um caso, meu Deus, de uma senhora que tinha dificuldades em tudo, caminhar, respirar, e o Senhor operando. Opere agora. Essa que está com dificuldade nos movimentos dos braços, das pernas, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio, pessoa que está, meu Deus, com dores nas juntas mesmo, tendões inflamados, são tendões rompidos, meu Deus, não é outra, é dor de cabeça, é pressão alta, outra está com tumor no corpo, uma senhora que tem endometriose, síndrome do ovário policístico, o homem tem um problema na próstata, o homem falou no culto, meu Deus, das 10 horas, das 9 horas, que tinha um câncer, um tumor, Deus, o Senhor operou. Opere agora. Vem com a Tua mão forte, vem com o Teu poder libertador. Alguém que está com depressão, que pensou sim no suicídio ou até chegou a tentar o suicídio, vem e liberta essa pessoa agora dos maus pensamentos, porque o Senhor dá a liberdade completa. É agora, meu irmão. É agora, meu irmão. Eu oro, uno a minha fé com a sua fé, levanto a minha voz na autoridade,
Levanto a minha voz e digo: o mal saia, o mal vai embora. É a dor na cabeça, dor nos braços, dor na junta, dor nas articulações, é uma tontura, a pessoa está com um problema sério, ou a pessoa que está com Alzheimer, com esquecimento, a memória está muito curta, está confusa a mente, sai agora, todo problema emocional vai embora, ou depressão, ou síndrome do pânico, ou transtorno bipolar, ou ansiedade, esquizofrenia, demência, perturbação no lar, perturbação na família, sai agora, é um peso que a pessoa sente no corpo, saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos desarticulando toda e qualquer ação do diabo que tem empreendido contra essa pessoa, espírito maligno que colocou uma doença, uma enfermidade, uma dor, é um pensamento ruim, essa pessoa só pensa em fracasso, em derrota, é o espírito do medo, do fracasso. Em nome de Jesus, tem que soltar essa pessoa agora. Vamos, demônio da opressão, da depressão, em nome de Jesus estamos lhe ordenando, solte este corpo agora, sai das juntas, sai agora das articulações, essa dor de muito tempo, de pouco tempo, nós amaldiçoamos agora, hérnia de disco, sai agora, em nome de Jesus. Na autoridade deste nome, sai, ainda que exista bruxaria, feitiçaria, magia negra, fora, em o nome de Jesus. Levante as mãos, diga: obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, amém. Abaixa as mãos, veja agora, você que não estava levantando também o braço, vai fazer que nem aquela senhora, começa a levantar, no culto anterior foram várias pessoas que não só levantavam o braço assim, Deus fez isso completo. Levante o braço, a perna, se está faz que já, mas daqui a pouquinho continua crendo, até você testemunhar. Uma senhora hoje chegou de bengala, depois ela já andou aqui sem bengala, vou dizer que ela andou como a mulher de Marília, mas já melhorou. Eu vi quando ela chegou também aqui com a mãe dela, aqui no corredor do meio. E quem está com dor de cabeça, dor na nuca, dor no peito, caroço, respiração, vê. De quem saiu a dor, saiu o mal? Levante a mão. Dê o testemunho, deixa de dar não. Nada de timidez, acanhamento, tem que quebrar a barreira. E aí vai aparecendo as pessoas. Quem é que estava com dor no braço, nas articulações, na mão, nos braços, nas pernas, na coluna, estava travada, vai lá, o joelho, vai lá. Era para cá, era para lá, o que foi? Vai que Deus está operando, pessoal. Se operou no outro culto, opera nesse culto também. Vai lá, levante a mão. Vai, tem sim, pode ter certeza. Tem que quebrar essa bolha aí, em nome de Jesus. Vai que Deus está operando. Quem é que saiu a dor aí no braço, na perna? Pode ficar tranquilo que vai aparecer muita gente ainda. Vai, sempre aparece. Em nome do Senhor Jesus. Pregador, não tenha medo de perguntar, pregador. Não, eu vou passar vergonha se não aparecer ninguém. Vai aparecer sim, fica tranquilo. Começa e Deus vai tocando. Enquanto eu estou falando, Deus está ministrando para você a bênção. Vai lá. Ali o vermelho. Na hora da oração, eu senti uma dor forte no meu peito, no meu coração. Não posso deixar de contar para a glória de Deus, tá bom? Glória a Deus. Fala, irmã. As pernas e as costas. Amém. Levanta a mão e conta para nós. Quem mais, em nome de Jesus? Levante sua mão, conta. Estava com a dor na junta. Foi um rompimento, foi na minha academia, foi um tombo que levou. Vai lá. Vai que Deus está operando. Quem mais, em nome de Jesus? Tem que contar. Não deixe de contar, que a unção chegou aí, passou sobre você. Não tenha vergonha, pregador, de falar. Estou falando para mim e para falar para os meus amigos. A pergunta fica assim que Deus passou. Deus está operando. Fala, irmãozinho. Eu atribuo, talvez, a minha idade, eu tenho 86 anos, e sinto muita dor nas panturrilhas ao caminhar. Eu caminho mais ou menos 100 metros, já tenho que parar porque as panturrilhas doem. Aqui o irmão Figueroa sabe dessa história, já contei para ele várias vezes. Eu agradeço pela atenção. Amém. Fica com Deus, recebe depois seu testemunho. Conta do lado, fala. Eu quero dar um testemunho que ele não sabe, mas ontem eu fui na Portuguesa, estou até emocionado, que eu falei, poxa, eu queria muito que o Ciro estivesse comigo, ele. E ontem eu fui desligar o celular, meia-noite e pouco, tinha uma ligação perdida dele, meia-noite e pouco. Aí eu falei, será que aconteceu? Porque ele mora sozinho. Eu liguei para ele, ele falou, não, eu estou bem. Aí conversou, falou, você vai na igreja amanhã? Falei, bom, posso ir com você? Eu não acredito, pastor.
Foi tão rápido, aconteceu tão rápido. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, Ele concederá o que deseja do teu coração. Amém. Glória a Deus. Depois ele vai dar as caminhadas dele sem dor. Você lembra que eu falei semana passada? Agora eu estou caminhando 200 metros sem dor nenhuma. Depois 1 quilômetro, depois 5. Eu conheço um cara que começou assim, e depois foi bastante. Vermelho, lá atrás. Dor no nervo ciático. Dor do nervo ciático. Mas alguém, pessoal, em nome de Jesus? Nada, essa timidez ainda tem mais. Nós vamos fazer aquele louvor para Deus, isso. Quero todo mundo servindo a Deus, para descansar um pouco a garganta. Quando acabar, ainda tem mais ainda. Levante suas mãos assim. Isso, levante suas mãos assim. Te louvo, ó Senhor. Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos. São os Filipenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Carta de Paulo ao povo de Filipos. Estou com duas palavras, a segunda, que é o estudo que estamos fazendo. Mas capítulo 2, versículo 7 de Filipenses. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. De quem a Bíblia está falando aqui? Do Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. Por quê? Porque não havia um justo sequer. Então o próprio Deus teve que fazer homem e habitar entre nós. Lembrando que tem sempre gente começando. Então temos que explicar quem é o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, fez homem, pessoa humana e habitou, que não havia um sequer. E diz o 8, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque ele veio com essa missão de morrer pelos nossos pecados. Como falei, não existia um justo, então Jesus teve que morrer no nosso lugar. Jesus teve que pagar o alto preço por mim e por você. Ele foi à cruz. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá. Então ele nasceu com essa missão. Mas diz o 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é ímpar. Ainda que alguém às vezes coloque o nome de alguém de Jesus, no Brasil tem muito nome composto, né? A pessoa Maria de Jesus, Antônio de Jesus, né? João de Jesus, assim por diante, mas não é isso. Ele é ímpar, ele não tem igual, ele é único. Ele é o único. Então o Senhor Jesus, quando nós invocamos o nome dele, quando oramos no nome dele, esse nome ele é tremendo, esse nome ele é temido, esse nome é respeitado, diz o 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os discípulos de Jesus, Lucas capítulo 10, versículos 17, 18 e 19. Capítulo 10. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. A tradução é bem clara. Os demônios obedeciam quando eles determinavam, quando eles davam uma ordem. Neste nome, os demônios tinham que obedecer, e obedeciam. E disse-lhe Jesus, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o nome de Jesus é o nome para expulsar demônios, para envergonhar o inferno, para pisar. Pisar é humilhar mesmo, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Pode ser a entidade mais, vamos dizer assim, perigosa do inferno, da feitiçaria, do terreiro. Quando você diz, em nome de Jesus, não falando por falar, mas falando com autoridade, tendo o direito. Quem tem o direito? Quem é dele. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é dele, você tem direito. Como marido pode dar o nome à esposa, como a esposa também pode dar o nome ao marido. É direito legal de usar. Você tem o direito legal de usar o nome de Jesus, quando você o recebeu como Senhor e Salvador. Satanás treme diante desse nome. Tanto treme diante desse nome, que lá no livro de Atos, que foi escrito pelo Lucas, o Senhor usou Lucas, porque costumamos dizer, o Espírito Santo usou Lucas para escrever. Capítulo 4, versículo 18. Diz assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha como o nome de Jesus é temido, irmão.
Eles sabiam do poder desse nome, não propriamente eles, mas o diabo que estava por trás daquela perseguição, debaixo daquela oposição à pregação do Evangelho. O diabo sabe do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Eu falei durante a semana, você vê no futebol, a FIFA é o órgão máximo do futebol. Desde que eu me conheço como gente, sempre falo isso aqui. Eu vi as pessoas se benzendo, outros fazendo sinal de descarrego lá, né? Os muçulmanos se ajoelhando. Quando começou a falar Jesus salva, 100% Jesus, 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 saiu uma lei agora. Há um decreto, o quê? É proibido manifestação religiosa. Olha que demônio safado. Eles nunca proibiram, mas quando falou o nome de Jesus, eles proibiram. Por quê? Porque o diabo sabe o poder que há nesse nome, a autoridade que há nesse nome. Por que eles não queriam que Pedro e João falassem no nome de Jesus? O que eles fizeram? Um homem tinha sido curado. Um homem que a Bíblia mostra para nós, que desde o ventre da sua mãe era coxo, andava sobre a coxa, ele não tinha força nas pernas para ficar de pé, então ele dobrava as pernas e andava em cima das pernas. Tem gente que era de uma perna só, ele era as duas. E ele então simplesmente não andava. Ele era colocado ali à porta do templo, é o capítulo 3, que diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, e o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós falamos, nós pregadores, os cristãos em geral, o que o Pedro tinha? Ele tinha o nome de Jesus, sim, mas tinha fé nesse nome. Nós vamos ver isso na frente. Ele tinha fé nesse nome, que ele podia agir. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos quer dizer tornozelos, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Todos conheciam aquele homem. Eles entravam no templo, passavam ali, sempre viam aquele homem mendigando, aquele homem pedindo ajuda. Mas acabou aquilo. O homem está no templo cantando, louvando, saltando. Eles começaram então a olhar para o Pedro e para o João. E diz assim: e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que olhais, vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Nunca roube a glória de Deus, irmão. A pessoa vem te elogiar, irmão, você tem muita fé, hein? Irmão, você é um homem santo mesmo, você é uma mulher santa, para de bobeira, irmão. Para de bobeira, foi o nome de Jesus. Simplesmente foi a fé nesse nome que o Pedro vai explicar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, o Barrabás, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Atenção, e pela fé no seu nome. Eu falei, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você tem que ler, ouvir, estudar o que a palavra de Deus, a Bíblia, fala do nome de Jesus. Pesquise, desculpe a expressão, não seja preguiçoso, pesquise na Bíblia, ouça, procure. Hoje tem a internet que facilita bastante, para sair de busca, né? O que a Bíblia fala do nome de Jesus, versículos sobre o nome de Jesus, você vai ver muitos. Então vai ali, vai, aquilo vai crescer em você. A fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé no nome de Jesus faz o nome de Jesus fortalecer uma pessoa, fortalecer a mente que está fraca, irmão, sempre pensando o que não deve pensar. Entenda? Fortalece. Tenha fé, ouça sobre o nome de Jesus.
Estude sobre o nome de Jesus, pesquise sobre o nome de Jesus. Você vai ter fé, certeza, confiança. Aí você vai ser fortalecido. O nome de Jesus vai fortalecer. Talvez seu coração, que é fraco, seu sistema imunológico, né? E até em outras áreas da vida, sua vida financeira é fraca, vai fortalecer também. Verdade. Pode fortalecer, como fortaleceu as pernas do homem. E disse: e a fé que é por ele deu a este, na presença de vós, essa perfeita saúde. Aí o negócio espalhou, irmão. Foi as autoridades também, capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. O que eles fizeram? Só por causa do nome de Jesus. Por causa daquele milagre que aconteceu no nome de Jesus. Muitos, pois, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Irmão, olha o que o milagre faz. O diabo não quer que você estude sobre o nome de Jesus. Satanás não quer que você adentre nas Escrituras e tenha fé no nome de Jesus. Porque é um colega de trabalho que você vai orar e toda a empresa pode se converter. É uma família toda que pode se converter. Verdade. Entenda o que pode. Então o diabo faz de tudo para que você não descubra a autoridade que você, cristão, tem no nome de Jesus. O que você pode fazer nesse nome? Ele treme, tu vê que ele tentou impedir de tudo, até que o nome de Jesus fosse pregado. Aí o Pedro foi levado diante das autoridades, Pedro pregou e falou da salvação, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não há salvação fora do nome de Jesus. O nome de Jesus traz a salvação está, tanto que a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é uma vez um acidente e houve a gravação dos momentos, segundo as palavras finais, e o homem morreu falando: Jesus, 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 misericórdia. Ele invocou o nome do Senhor. Já vi outro caso que o cidadão morreu falando palavrão: meu Deus, misericórdia. Irmão, guarda esse nome, ele é seu, invoca esse nome, vai. Peça para ele, mas tem muita coisa aqui, claro que não dá para falar tudo aqui, entenda, sobre o nome de Jesus, mas ainda no capítulo 4, deixa eu falar um pouquinho mais. Diz assim, versículo 21, mas ele ainda nos ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixamos-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Atenção, hein? Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde, não tinha como negar. Contra fatos, argumento está ali, o homem, todos conheciam. Estude mais sobre o nome de Jesus, ouça mais, peça a Deus para falar mais contigo. Você então vai ter fé nesse nome, esse nome vai te fortalecer sua mente contra a depressão, contra a ansiedade, contra pânico. O nome de Jesus vai fortalecer o seu organismo, o seu sistema imunológico, vai fortalecer você. Desculpe, não dando calcado de alguém, até moralmente você está tropeçando, você acha que é o bonitão da parada, que é bonitão, que você é fraco. Fosse, você diria não para o pecado. A pessoa que estamos falando para você, estamos falando de pessoas na televisão, pessoas que eles param até para criticar, a família está assistindo, eles se acham bom então da parada. Não, é que você é fraco, por isso que está sempre caído no pecado. Se fosse, você ia dizer não para o pecado sempre. Você ia ser só marido de uma só mulher, você seria mulher de um só homem, até nos pensamentos. Como é fraco, está sempre com uma amante na mente. Está sempre com um príncipe encantado na mente. Nada, é o príncipe do inferno, irmão. Não a pessoa, mas o que o diabo está trazendo. Irmão, você é um homem de Deus. Você talvez que está assistindo aí em casa, tenha certeza, Deus está falando para você. Você é fraco. Se você fosse forte, você não ia ficar caindo, não. Você ia respeitar o seu voto matrimonial. Pode ter certeza disso. Hoje Deus falou para alguém, e fundo mesmo, alguém que sabe de ouvir essa palavra. Ô diretor, vamos mostrar a novela da vida real. A alegria de um pai quando vê um filho liberto, pessoal. E é bonito, né? Você vai ver a alegria desse pai em ter o filho liberto. É a história do João Soares Santos, de Belo Horizonte. É rápido, por favor.